Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar da autora Yuriko Miyamoto. Ela nasceu em 1899 e faleceu em 1951. Vou ler um trechinho de uma obra dela. Libertar-se da moral feudal que as prende. Desejar viver sentindo um humanismo fresco e vivo. Acho que o tema da atualidade é o espírito das mulheres que não apenas resistem aos males da sociedade usando argumentos racionais, mas que dão um passo além e lutam por uma vida melhor, procurando criar essa vida com alegria e convicção. Um número cada vez maior de mulheres vive seus pensamentos como emoções. Bom, então, para a gente falar dessa autora muito interessante, que eu adorei conhecer, temos a Karen. Tudo bem, Karen? Oi, tudo bem, Afonso? Muito obrigada pelo convite para participar esta noite. Fiquei muito contente. Falar da Yuriko Miyamoto, né, que é muito pouco conhecida. Muito obrigado. Eu peço que você se apresente, então, por favor. Certo. Atualmente eu sou doutoranda no programa de Teoria e História Literária do Unicamp. Sou tradutora também, eventualmente. É algo que eu faço não como de modo profissional, mas atualmente mais acadêmico. Eu tenho tentado fazer uma divulgação de autores pouco conhecidos, de textos pouco conhecidos também para o público aqui no Brasil, para os leitores. E tenho me envolvido também com alguns núcleos, né, de tradução ligados à USP. E esse trabalho que eu realizei de tradução da Yuriko Miyamoto foi feito em um deles com outras pessoas. Foi um trabalho coletivo e agora nós estamos divulgando uma campanha para publicar os textos que nós trabalhamos, traduzimos praticamente durante, acho que um ano e meio, durante esse período da pandemia, né? Nós tínhamos esse tempo em casa, isolados, então fomos traduzindo, pesquisando, e agora vamos ver se a gente consegue chegar a uma publicação e trazer aí para vocês. Vamos conseguir, sim. Muito obrigado. Bom, vamos começar então. Achei muito interessante a vida dela, né? Uma vida de luta, falando da autora, mas também você cita no seu artigo assim, o desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento pessoal como mulher intelectual engajada na denúncia das forças opressivas de sua época. Fala um pouquinho então de quem foi a Yuri. Bem, a Yuriko, ela nasceu aí nesse finalzinho do período Meiji, né, em 1899. A família dela era relativamente abastada, né? O pai era arquiteto, formado pela Universidade Imperial de Tóquio, atualmente a Universidade de Tóquio, né? Muito conhecida. Também estudou um pouco na Europa, em Cambridge. E a mãe era a Yoshie Nishimura, ela era filha do Shigeki Nishimura, que foi um intelectual e um pensador muito importante do período Meiji. Então, ela recebeu uma educação muito privilegiada, teve a oportunidade de ler autores estrangeiros traduzidos, ela lia muito desde criança, estudou piano e escreveu um texto chamado Mazushiki Hitobito no Muri, que pode ser traduzido como Um Bando de Pessoas Pobres, que foi publicado em uma revista muito conhecida no Japão, a Chuo Koron, em 1916, quando ela tinha praticamente 16 anos. Ela era muito nova e ficou famosa, se tornou assim conhecida, era uma criança precoce, né? E nesse primeiro conto, na verdade uma novela que é bem longa, relativamente longa, para ser chamada de conto, ela fala da experiência de uma jovem que visita um vilarejo de pessoas, de trabalhadores, de pessoas que trabalham em uma propriedade, se eu não me engano, da família dela mesma, e que vive em condições precárias. Ela fica chocada com aquilo e procura meios de ajudar essas pessoas, mas acaba se frustrando. E essa ideia
de tentar ajudar as pessoas mais desfavorecidas, essa indignação com as injustiças sociais, assim, está presente em praticamente todas as obras dela e vai até a morte dela. E apesar dessa menina não ter conseguido, essa jovem não ter conseguido ajudar essas pessoas, ela nunca, assim, não se deixa vencer, não fica deprimida, não se deixa vencer. Isso também é uma característica de tudo que ela escreve. Ela, por maiores que sejam as dificuldades das personagens, que geralmente são autobiográficas, são alter egos dela, ela nunca expressa assim qualquer forma de ressentimento ou de derrota. Ela é sempre muito positiva, sempre tem esperanças e eu acho isso algo bonito nos textos dela. Ela Uma coisinha. Antes da gente seguir com a vida dela, eu queria que você falasse um pouquinho desse ambiente, porque era um ambiente marcado pelo neoconfucionismo, né, que colocava a mulher numa posição muito submissa, é isso? Sim, nesse período as mulheres elas eram vistas assim, o papel que era o delas era o de ser esposas e mães, né? Você tinha uma ideologia chamada Ryosai Kenbo, pode ser traduzida como boa esposa, mãe sábia, que era praticamente propagandeada pelo governo, né? A posição das mulheres era essa, o papel, a função dela na sociedade era esse. E elas estavam também submetidas ao sistema do IE, que era um sistema patriarcal, né? Elas tinham que obedecer o chefe da família, que geralmente era o pai, o marido, os homens da família, e não tinham direitos, assim, jurídicos nenhum, assim, elas não podiam ter propriedade, não assinavam papéis, tinham uma posição subalterna mesmo para participar de eventos políticos, assim, acho que no final do século XIX elas foram proibidas, elas não podiam ser presas, se fossem vistas participando de algum ato político, qualquer coisa do gênero. É uma situação difícil mesmo. Sim. E aí ela acaba casando. Sim, ela se casa, também uma coisa muito diferente que ela faz, né? Porque ela foi para os Estados Unidos com o pai, que tinha algum trabalho, um tipo de trabalho para realizar lá, uma tarefa, e ela foi junto, o acompanhou. E ficou por lá para estudar na Universidade de Colômbia, como ouvinte. Não sei quanto tempo ela deveria ficar lá, mas durante esse período ela conheceu um pesquisador de línguas persas antigas, japonês, que era mais velho do que ela, e se apaixonou por ele. E praticamente decidiu pedi-lo em casamento. Algo também totalmente novo, né? Porque os casamentos eram realizados entre famílias, decididos entre famílias, mas ela não, ela nova, menos de 20 anos, conheceu alguém muito mais velho, de uma posição social que era considerada inferior. Ele já tinha mais de 30 anos e não tinha assim, perspectivas de trabalho nem nada, era considerado um fracasso, né? Mas foi quem ela escolheu, decidiu se casar com ele e de certa forma acho que ela tinha um projeto de talvez transformá-lo, dos dois crescerem juntos, mas no final das contas esse casamento não foi isso que ela esperava, né? Ela acabou se decepcionando com ele, havia muitos conflitos com a família quando ela retornou para o Japão e ela acabou se separando dele. Ela esperava que ele fosse uma pessoa instigante, intelectualmente instigante, mas isso não acontecia. Ele era um homem mais tradicional, né? E não acabou não dando certo. Nesse período ela conheceu a Yoshiko Yuasa, que era uma mulher que estudava, era tradutora do russo e editora também de uma revista, era uma mulher independente. E
ela viu que era possível você, para uma mulher daquela época, viver de uma forma independente, ter seu próprio trabalho. E eu acho que isso deu um empurrãozinho assim, para ela realmente se divorciar e tentar procurar o próprio caminho dela, seguir a carreira literária. Inclusive, foi com a Yuasa, com quem ela passou a viver, que ela começou a estudar a língua russa, a ter um envolvimento maior com as ideias socialistas, e depois de passarem, acho que uns 4 anos no Japão, em 1927 elas foram para a Rússia, na época a União Soviética, né? Passava uma revolução grande, uma grande transformação social por lá. E ela acompanhou tudo isso por 3 anos, as ideias dela também sobre como a sociedade podia se tornar mais justa, igualitária, também foram se transformando, e ela, quando ela retornou ao Japão em 1930, ela entrou para o PC, do Partido Comunista Japonês, que já estava na ilegalidade, passou a se envolver com os movimentos de esquerdas, passou a editar uma revista chamada Hataraku Fujin, que era Mulher Trabalhadora, e são essa figura importante de esquerda, junto com o Takidi Kobayashi, né, que é o autor do navio caranguejeiro, Kaniko Senki, bem conhecido. Também conheceu o segundo marido dela, o Kenji Miyamoto, que também é um jovem ativista. Pode me interrompendo, claro, porque senão eu também me perco aqui. Não, desculpa. Porque aí eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho do que seria esse famoso romance do eu, né, que vive aparecendo, eu estava te comentando, né, desde acho, da segunda live a gente já falou dele. Queria que você contasse um pouquinho desse contexto, porque depois a gente dá prosseguimento, então, a essa vida de aventuras. Por favor. Certo. Então, algo que eu não mencionei foi que esse primeiro casamento da Yuriko, acabou sendo transformado em um romance, né? Que foi o Nobuko, que é muito autobiográfico. E é considerado um shisha-setsu, ou um romance do eu, que era um gênero muito, muito popular no Japão nessa primeira metade do século XX. Os autores praticamente transformavam as experiências deles, expressavam os sentimentos deles nos textos, com uma camada assim bem tênue de ficção. Então é isso que foi chamado de romance do eu, shishosetsu. Eu acho que quase todos os autores têm textos em que é um conteúdo autobiográfico muito grande, e no caso do Yuriko é bem patente, assim, quase todas as obras dela seriam desse gênero. Acho que até os 2 últimos romances, nos 2 últimos romances, inclusive, ela retoma as mesmas personagens do Nobuko, para contar o que aconteceu na vida dela, todas as experiências que ela viveu enquanto esteve fora, o envolvimento dela com a esquerda. Então é bem interessante. Se você lê os textos dela, você vê muito da vida dela. Agora, tem uma certa diferença. Eu conheço o Oi, aquele, né, escritor, o Oi, e eu fiquei muito impressionado porque até os sonhos dele aparece muito psiquismo, né, assim, os tumultos do pensamento. Mas eu fiquei impressionado aqui, até vou ler um trecho agora. Sua escrita revela a busca por respostas concretas para questões pessoais. Então tem esse jogo também entre uma coisa empírica no caso dela, né? Sim, ela praticamente
é como se ela construísse um romance de formação, né? Ao longo de todos esses romances que ela escreveu, você vê uma mulher que foi se transformando de uma pessoa oriunda da burguesia, passa por um período de autorreflexão, de transformação, e ela coloca muito da história, de elementos históricos que estão ocorrendo assim, ao redor dela. É algo bem mais, como dizer, ancorado na história, né? Não é só a expressão de sentimento, algo interno dela também. Eu acho que cada um desses escritores fala de uma forma muito, muito diferente. Assim, apesar de você falar em romance do eu, cada um trabalha isso de uma forma muito diferente. Então, assim, é até difícil. Tem muitos tipos de romance que acabam sendo chamados de romance do eu, mas tem um conteúdo ficcional maior ou menor, um afastamento maior ou menor com aquilo que poderia ser chamado de realidade. Sim, interessante. Bom, e aí ela acaba sendo presa, é isso? Sim, logo depois do casamento com o Kenji Miyamoto, sim, acho que eles passam 2 meses juntos e aí ela é presa pela primeira vez. Ela passa 80 dias na prisão, nessa primeira vez. O marido dela entra para a clandestinidade. E depois ela volta a ser presa também várias outras vezes, inclusive em 42, acho que foi a última vez em que ela foi presa, ela sofre uma insolação, né, durante um dos interrogatórios e é dada quase como morta. Tem um tipo de coma, é levada para casa do irmão e assim, ela consegue se recuperar, mas a saúde dela fica muito fragilizada, ela não consegue enxergar muito bem e é muito difícil para ela. Ela também não consegue escrever com liberdade, né? Havia uma repressão muito grande dos escritores e a esquerda praticamente foi presa ou fez aquilo que é chamado de tenko, né? A declaração pública de que você não pertence mais ao partido, que renega todo o seu envolvimento com o Partido Comunista, que era considerado assim algo muito humilhante, né? Era público. Mas no caso dela e do marido, do Kenji, isso nunca ocorreu, ela nunca renegou os valores de esquerda, a ideologia de esquerda. Nós estamos falando aí de uma época de guerra militarista, é isso? Sim, sim, ela escreveu os primeiros textos que ela escreveu no início de 30, ela critica muito o governo militarista, colonialista, que ela chama de, como é que ela diz? Pratica um capitalismo feudal, assim, em relação à Ásia. Sim, ela é muito crítica a isso. E tem uns romances dela onde ela vai falar da situação da mulher, né? Das mulheres que ficam abandonadas, não é isso? Com a guerra. Isso no final da guerra, quando o Japão, né, perde a guerra e passa a ser ocupado, tem a ocupação americana, ela escreve 2 romances, o Banshu Reia, que é a planície de Banshu, e o Futso. No Banshu Reia, ela descreve como as mulheres ficaram sozinhas, né? Porque os homens morreram, né? Foram para a guerra, morreram. Então, vários lares foram deixados só com mães, esposas e os filhos. E elas tiveram que lidar com isso, né? Passar a encontrar meios para sobreviver. Bom, eu vou ler aqui um trechinho que você escreveu. Yuriko narra a história da transformação de uma mulher, parte de uma elite burguesa,
com uma visão ainda um tanto romântica sobre as instituições como o casamento e o amor, né, a sua transformação numa intelectual independente, politicamente engajada no Japão moderno. Fala então um pouquinho para nós dessa mulher que ela pede e propõe. Olha, a mulher, para ela, tem que ser independente, ela precisa buscar, assim, traçar seus próprios caminhos, ter uma consciência de classe, trabalhar para que os outros também tenham uma vida melhor, não só elas, né? Isso é muito forte dela. Tem até um trechinho de um, acho que foi um discurso, foi uma apresentação que ela fez em um evento, que foi traduzido por um dos integrantes do grupo. Posso dar uma lida? Então, o texto chama Acerca da Felicidade, né? E ela fala de uma lenda de um cavaleiro que estava caminhando na floresta quando encontrou um gigante que se virou para o cavaleiro e perguntou: o que uma mulher mais deseja neste mundo? O cavaleiro, que já havia brigado com muita gente, duelado, encarado armas assustadoras, mas somente aquela questão deixou em apuros. O que uma mulher mais deseja neste mundo? Pensou enquanto caminhava pela floresta. Um marido muito bonito, um marido muito rico, uma pessoa de humanidade pura e bela? Não faço ideia. Enquanto ele caminhava pela floresta, pensando muito, uma mulher de vestido vermelho surgiu das sombras das árvores. Ela perguntou: olá, você geralmente é tão bravo e vivaz, por que hoje está tão cabisbaixo? O cavaleiro contou à mulher sobre a pergunta do gigante que o deixou tão aflito. E a mulher respondeu: um homem não deve mesmo saber o que uma mulher mais deseja, mas como você é tão sincero, eu vou te contar. O que as mulheres mais querem no mundo é independência. Olha, que fantástico. E é algo que hoje se fala muito, né, desse cruze, né, entre o feminismo e questões de classe e tal. Bom, queria que você agora falasse um pouquinho, por favor, da tradução, porque não é uma tradução fácil, né? Uma vez eu tive que traduzir uma coisinha do japonês, com todo o japonês que eu sei, e eu achei muito complexo, porque não sei, parecia que não tinha sujeito, verbo e predicado da forma que existia no português. Conta pra gente as dificuldades aí que vocês encontraram. Bem, todos os tradutores, as pessoas que integraram o grupo, elas estudaram japonês, né, letras japonês na USP. Eu sou a única exceção, na verdade, porque eu sou formada em filosofia e estudei japonês mais por conta. Bem, o japonês já tem todas essas dificuldades nessa distância em relação a nossa língua portuguesa, ela é muito diferente mesmo, a ordem das frases é diferente, como você notou, né, dos elementos na frase. E a Yuriko tem um texto que é particularmente difícil, porque os períodos são muito longos, então isso já agrega ainda mais um trabalho a ser feito. E sem falar que, como é um texto da primeira metade do século, são textos da primeira metade do século XX, você também tem que fazer pesquisa, né? Uma pesquisa histórica, porque tem muitas coisas que a gente desconhecia, que a gente precisou mesmo procurar para ver o que era. Às vezes uma revista que existia na época, uma revista de esquerda, ou personalidades importantes na época. Bem, é um trabalho que envolveu assim, não só tradução, mas também pesquisa mesmo. Mas todos nós assim, nos ajudamos, dávamos sugestões, procurávamos também ouvir uns aos outros. Foi um trabalho assim, individual, mas também coletivo. Que legal, uma equipe, né? O texto, se não me engano, se chama As Mulheres que Eu Quero Ler, alguma coisa assim, não é? Isso, mulheres sobre as quais desejo escrever. Desejo escrever. E que textos são esses? O que eles falam? Bem, nós traduzimos cerca de, não contei de novo, mas eu acho que eram 20 textos, assim, porque ela tem
ela tem mais de 1000 textos, assim, no Aozora, que é uma espécie de Gutenberg de textos japoneses, né? Ela já é uma autora em domínio público, então os textos são acessíveis e, como era muita coisa, e a gente foi conhecendo a autora enquanto traduzia praticamente, cada um se encarregou assim, de fazer sua própria seleção de textos. A gente fez uma primeira seleção e depois falou, vamos traduzir mais uma leva. Então, cada um foi escolhendo, alguns escolheram mais de um texto, assim, mais curtinho, alguns traduziram textos um pouco mais longos, mas há um pouquinho de tudo. Há contos da primeira fase da escrita dela, que é anterior a essa conversão às ideias socialistas, né? Que são mais, diríamos, mais relacionados com a mulher, com o casamento, e são mais literários, né? Pode-se dizer assim, mais literatura mesmo. Há ensaios também que ela fala sobre essa questão da mulher como trabalhadora, mulher na sociedade. Também há textos assim, que poderiam ser chamados mais de propaganda, né? Que ela escreveu para promover as ideias socialistas, para despertar essa consciência de classe nas mulheres. E o que mais temos aqui? Tem textos muito mais poéticos, assim, tem um pouco de tudo, assim, crítica literária, crítica de época, quase assim uns hits, assim, você tem uma combinação, uma miscelânea de um pouco de tudo. Então, vem desde textos escritos em 1918, quando ela era adolescente, começa com o mistério dos Koropokuro, que vem com o vento, que é sobre a cultura Ainu, né, que é o povo nativo da ilha de Hokkaido, ao norte do Japão. Fala dessa questão de dificuldade de manter os valores ancestrais, né, diante da aculturação, das diferenças com os japoneses. E vai até, acho que o último texto datado que a gente tem é mais ou menos 1949, talvez. Eu acho que é isso. Sim. Muito bom. Queria que você falasse, então, como surgiu essa proposta da editora, vocês foram procurados, vocês procuraram, como é que a editora está propondo também nesse trabalho? Então, a editora é a Desalinho, né? Nós entramos em contato com a Edilene Severiano, que é a editora do Caminhos, o selo de estudos asiáticos e também é organizadora da coleção Caminhando com Elas. Ela tem essa proposta, né, de trabalhar com pesquisadoras, mulheres e com autoras também. Nesse caso, nosso caso, a Yuriko, né, foi a primeira que ela espero, né, que ela vai traduzir, que ela vai publicar pelo selo, pela coleção dela. Ela faz parte do grupo de estudo japonês, de pensamento japonês, né, do qual a gente faz parte. Esse grupo, ele engloba vários núcleos, assim, que trabalham com pesquisas relacionadas ao Japão, e também tem grupos de tradução. E, sei, acho que foi um encontro foi um encontro fortuito. A líder desse grupo geral é que nos colocou em contato, ela topou, ela achou interessante, e foi assim, não sei, né?
Legal. Tá Foi, muito bonita a ilustração da capa também, né? De quem é? é de uma artista chamada Victoria Koch. Ela foi uma sugestão acho que de uma das integrantes do nosso grupo de tradução, né? Ela conhecia pelo Instagram. Nós sugerimos, vimos se ela topava, ela aceitou e fez essa ilustração do Yuriko Miyamoto pra gente. Ela é brasileira? Ela é brasileira. Ah, que legal. Bom, então a campanha está aberta, né? Ela fica até quando no ar? Até a primeira semana de maio. Uhum, legal. Já Ela tem começou a ser. 30%, não é isso? Isso, tem 30% já da meta que foi Então, estabelecida. vamos lá, pessoal. Está na benfeitoria, né? A gente deixou aqui, vai deixar aqui embaixo na descrição, né, o link. Eu vou ler alguns títulos do sumário, só para vocês verem como está bonito. Ó. O mistério dos Curupuru, que vem com o vento. O rio do coração, latir, a beleza do céu, trabalho de sentimentos, praia radiante, uma flor, primavera de 1932, a loja de departamentos de Daru Maia, a família White. Enfim, né? Tá super interessante assim já o sumário. Bom, para a gente acabar, Karen, eu queria te perguntar alguma dica, alguma outra leitura que você recomendasse para quem quer conhecer literatura japonesa ou autora. Tem em português. Podem ser recentes, antigas, literatura, pesquisa, o que você tem em mente. O que você quiser, algo que o pessoal que gostou aí da ideia de ler literatura japonesa possa se interessar. Bem, deixa eu ver, recentes. Tem sido muitas traduções atualmente de escritoras aqui, né, contemporâneas, escritoras japonesas contemporâneas aqui no Brasil. Então, posso citar os romances da Sayaka Murata, acho que saíram 2 pela Estação Liberdade. Deve ter, acho que alguma tradução da Yoko Ogawa, da Yoko Tawada. E espero que saiam mais traduções de mulheres também, não só assim contemporâneas, mas também mais antigas, da primeira metade do século XX ou do período Meiji. Muito legal. Obrigado, então. Parabéns pelo trabalho. Acho que toda a equipe aí, né, merece um abraço bem grande, porque dá muito trabalho mesmo. Pessoal, deixem aí seus comentários abaixo do vídeo, isso ajuda a divulgar, né? Dê uma olhada nas playlists, nós temos playlists aí sobre o ambiente. E, bom, te agradeço muito, Karen, parabéns, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, mesmo que confusamente, e pessoas do grupo, se vocês assistirem o que eu falei e tiverem correções ou acréscimos a fazer, coloquem aí nos comentários, por favor, que eu não sou grande Imagina, comunicadora. você foi ótimo, é isso aí, parabéns, viu? Agradeço Obrigada. muitíssimo. Um abraço a todos que Obrigada. vão nos assistir. Até mais, um abraço.